O Webdivan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e muito boa noite para todo mundo que já está aqui no chat comigo. Neto Palma, meu querido, primeiro beijo para você. Ana Maria, querida, não vai cair não, Ana, não vai cair não. Parece que você mora no meio do mato, que sua rede sempre cai. Vou te contar uma coisa, essa semana o 3G do meu celular ele não funcionou. Em lugar nenhum, não importava se eu estava em casa, no trabalho, não funcionou, Ana. Acho que é normal isso, né? Aqui na TV bomba a internet, é sensacional. Adoro chegar aqui na TV que a internet funciona, que é uma maravilha. Um beijo muito especial, Davidson, um beijo pra você, Adri, um beijo pra você, todo mundo que está assistindo o Webdivan. Como eu disse pra vocês, o Webdivan é nosso programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à subjetividade humana. E hoje eu vou conversar com um psiquiatra. Estou muito feliz com a presença dele no Webdivan, que é o Ivan Mário Braun. Boa noite, Ivan. Oi, boa noite, Renata. Um prazer tê-lo aqui no Webdivan. Prazer vir aqui também. Tema delicado, obrigado pelo convite. Né, delicadíssimo esse tema. O Ivan escreveu um livro, né, a gente estava até dizendo sobre isso. Não é um lançamento o livro, né, mas é muito atual, de várias coisas que eu li, enfim. Sobre drogas, perguntas e respostas. Drogas, perguntas e respostas. Neto, você tá aí? O Neto, ele é um fã do álcool. Então, já que o Neto já tá aqui, já tá participando e tal, vou fazer uma pergunta mais geral, mas vou depois focar em você, Neto. Vou te perseguir hoje. Ivan, me fala uma coisa. O que são drogas? Porque, né, as pessoas falam, vício em cafeína, vício em chocolate, vício... O que são drogas? Então, no conceito amplo, drogas são substâncias que conseguem atuar no organismo humano. Então, remédios também são drogas. E dentro disso, a gente tem as drogas de abuso, drogas de abuso típicas, por exemplo, a nicotina, que tem no tabaco, o álcool, a gente sabe hoje em dia claramente que a maconha também é uma droga de abuso, a cocaína e assim por diante. Você falou, por exemplo, cafeína e chocolate. A cafeína tem um status intermediário entre drogas de abuso. Antigamente, praticamente não se considerava que fosse droga de abuso, e hoje em dia tem cada vez mais estudos que a cafeína está se tornando um problema, sim, enquanto droga de abuso. Antigamente se comentava muito que aquelas drogas de entrada, gateway drugs, que tradicionalmente eram o álcool, a nicotina, o tabaco, a maconha, hoje em dia muitas vezes se leva em conta a possibilidade da cafeína também. Então se consome muita cafeína, em alguns países como os Estados Unidos eles têm bebidas de altíssimo conteúdo de cafeína. Aqui, se não me engano, o que tem mais alto conteúdo de cafeína que é comercializado é o Red Bull, que tem 80 miligramas. Eu não sei se tem algum que tenha mais, mas dos que eu vi, que eu olho, eu pesquiso, esse é o que mais tem, que dá de 2 a 3 cafés expressos fortes. Nos Estados Unidos, eles têm bebidas que têm até 500 miligramas de cafeína, e eles têm aqueles shots, que são ampolas, que têm até 2 gramas de cafeína, que eles colocam dentro de bebidas, e enfim. Chegou ao ponto de que eles produziam bebidas misturadas já com álcool e cafeína, o que é um prejuízo a mais. Então, cafeína hoje em dia também pode ser classificada como uma potencial droga de abuso. E são as drogas de abuso aquelas que causam, em geral elas dão um barato, né? Essa é uma característica delas. Não é a única, mas é uma das características, e faz com que as pessoas, de modo geral, tenham vontade de repetir o uso delas, né? Então as pessoas bebem, gostam das bebidas alcoólicas, e ao longo da vida vão bebendo outras vezes, com frequência maior ou menor, dependendo de questões culturais e outras, e enfim. E o que acontece? Existem
pessoas que tenham possivelmente uma predisposição maior, não é esse o único determinante, e que elas começam a usar quantidades cada vez maiores, com frequências cada vez maiores. Muitas vezes elas percebem que a droga está causando prejuízo, mas elas não conseguem parar de usar. Então elas têm aquela sensação, não consigo parar de usar. Ou se não, tem aquelas pessoas que falam, não, eu consigo parar de usar. Só que se você for olhar, elas param, voltam. Hoje mesmo, um paciente meu muito querido falou assim, olha, eu consigo ficar sem o cigarro. Cada vez que ele para de fumar por enquanto, ele acaba voltando. Ah, está condenado a ficar definitivamente usando? Não, lógico, existem técnicas para ajudar as pessoas. Então uma das características é essa, né? Então as pessoas passam a usar de uma forma que é prejudicial, e ou elas não conseguem parar, tem aquela sensação de não conseguem, ou elas param, mas ficam voltando. Ou elas acham, como você disse, que podem parar, isso, mas também nunca param. Isso também, né? Isso é a pessoa que nunca tentou parar, vamos dizer mas assim. Porque eu escuto muito, principalmente usuários de maconha, por exemplo. Né? Não, como não causa abstinência, eu paro a hora que eu quiser de usar. Mas não para, né? Isso. Não para. Então, acho que é até interessante o que você disse, porque justamente o que eu estava conversando hoje com ele. A questão de parar não é só aquela fissura que você sente, preciso continuar. Além disso, que eu tinha comentado justamente, que a droga dá barato, que ela é difícil de parar muitas vezes, porque a pessoa sente que não consegue, a droga ela acaba se associando a uma série de outros eventos na vida da pessoa. Então, se a pessoa passa um estresse, aí ela usa, né, o álcool, ou a maconha, ou até o cigarro. Se ela está, por exemplo, batendo papo, então ela vai, toma o seu café, fuma o seu cigarro. Se ela quer dormir, então ela bebe ou fuma maconha, ou tem gente que até fuma cigarro para conseguir dormir, apesar do cigarro ser estimulante. Agora estou com muito sono, fumo cigarro, tomo um café. Então a droga, além da coisa de dar barato, ela também acaba assumindo uma postura de, entre aspas, ajudar a pessoa em diversos momentos da vida. Ou seja, dentro daquilo que você disse. Às vezes a pessoa para e não tem fissura para voltar a usar. Só que amanhã, depois, daqui uma semana, ela volta a usar porque aparecem essas situações nas quais ela estava habituada a usar e aí ela acaba usando. Né? E a memória, a memória neuronal, se puder assim dizer, da droga, ela é uma coisa muito forte, né? Eu tenho um amigo psiquiatra que fala, ele parou acho que há 10 anos ou mais de fumar. E ele fala que ele olha um cigarro e ele tem a memória do quanto aquilo é bom. Ele ainda lembra da sensação que o cigarro dá. Ele falou, eu acho que eu nunca vou esquecer essa sensação boa que o cigarro traz. Então, realmente tudo indica que existe uma memória desse tipo, né? Que em psicologia tem a ver com o que em behaviorismo se chama de condicionamento. E dentro da psiquiatria, da visão mais física, realmente possivelmente existe uma espécie de uma memória que se estabelece no cérebro. Essa memória varia muito de pessoa para pessoa. Então, o seu amigo, vamos dizer, entre aspas, tem um pouquinho de azar nisso, porque tem pessoas que elas, ao longo do tempo, elas literalmente, apesar de que a memóriazinha está sempre lá, como aquele fatozinho que você se lembra na infância depois de 20 anos de vida, mas muitas pessoas, depois de um tempo, elas não têm essa sensação de ver um cigarro e lembrar como é bom. Mas outras, seu amigo obviamente não é um caso isolado, tem esse problema. Então essas pessoas, isso também já traz um risco de recaída. Tem pessoas que recaem numa droga depois de 15 anos. Mas de modo geral, o que a gente observa no tratamento, que à medida que a pessoa vai se tratando, que ela vai ficando semanas, meses longe daquilo, aquilo já não desperta mais essas vivências de como era bom e tudo. A maioria das pessoas, elas fica cada vez mais tranquilo. E apesar de que o risco de recaída existe. Claro. Desculpe só de interromper. Isso é muito importante porque a gente pega os pacientes muitas vezes no início do tratamento de drogas e eles pensam muito, tudo lembra, é como quando você tem uma pessoa que você era apaixonado e você acaba tendo uma quebra do relacionamento, né? Então o restaurante, a rua, tudo acaba lembrando a pessoa, né? É o luto, né? É o começo do luto. De certo, sim. Você lembra, exatamente. Tem um apego ainda. Exatamente. E aí as pessoas muitas vezes ficam desesperadas e com confiança eu posso dizer que a maioria delas, a grande maioria delas,
isso vai melhorando. É como depois da ruptura do relacionamento, que depois de um tempo, meses, ou às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, normalmente você consegue fazer aquelas coisas sem você ficar o tempo inteiro pensando, então vai melhorando. Então as pessoas, aquilo que elas sentem no começo, nas primeiras semanas ou mesmo meses, aquilo vai melhorar. Chega uma hora que a pessoa não vai sentir mais tanta falta, né? Não é aquilo pro resto da vida, eu acho que eu não vou aguentar, não. Chega uma hora que a vida readquire. Uma coisa que as pessoas falam, porque eu acho que perdeu a graça, ou perdeu um pouco a graça. Mas aos poucos, né, no decorrer de, em geral, semanas, meses, a vida vai readquirindo graça, e até às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo acreditar que eu precisava daquilo para ver graça na vida, eu precisava daquilo para resolver meus problemas. Eu vejo muito isso com drogas de alteração de consciência, agora falando como psicóloga. Então, né, com drogas que causam alteração de comportamento. Mas é engraçado que com o tabaco, eu vejo as pessoas sofrerem mais. Tanto que em clínicas, né, de internação, se tira tudo menos o tabaco. Né, os tabagistas, eles continuam fumando dentro das clínicas, não podendo usar outras drogas. Lógico, a gente está separando que uma causa alteração de comportamento, o cigarro causa alteração de comportamento de uma forma diferente, né? Não causa alteração de consciência quando usado. Mas não se tira o tabaco, né? Em clínicas de dependência. Então, na verdade, isso tem muito a ver também com a questão do cigarro ser uma droga lícita, né? Então você não pode obrigar ninguém, né? Não existe nenhuma espécie de impedimento legal para que a pessoa use. Logicamente que isso não é o ideal, né? Porque a gente sabe a quantidade de prejuízos, inclusive comportamentais, que o cigarro causa. E apesar de que a pessoa não fica balão, mas o cigarro causa outros tipos de alterações de consciência no sentido de um excesso de estimulação, né? Então isso também, quando você imagina que a pessoa que está hiperestimulada, ela tem uma avaliação diferente da realidade também do que a pessoa que está menos hiperestimulada, que não deixa de ser também uma alteração de consciência, né? Logicamente não é um nível de alteração de consciência que você tem com uma pessoa que, sei lá, usou um ácido, entendeu? Mas tem. Só que é uma droga lícita. Agora, muito, assim, não é o ideal do ponto de vista médico, é ruim que as pessoas continuem recebendo tabaco, e tem que ser como em qualquer outro tipo de ambiente de trabalho ou hospital, que a pessoa saia do ambiente para usar. E dentro do ambiente clínico, eu estou dizendo isso porque tem clínicas que permitem, mas eu não acho isso correto. Se você está tratando uma pessoa de drogas, tudo bem, você não pode obrigá-la a parar de fumar. Mas, aliás, medicamente você não pode obrigar ninguém a parar nada, a gente não somos juízes, né? Mas, vamos dizer assim, dentro da clínica, pelo menos, tem que ser proibido. Senão eu acho que simplesmente a pessoa está, com desculpa da decisão, puxando o saco sem necessidade do consumidor. Na verdade, está prejudicando. Tudo bem, se quer continuar fumando, fuma. Mas aqui dentro, não. Não, nós deixamos fumar, porque senão a gente perde paciente. Bom, aí já é uma questão muito mais de marketing do que de saúde, né? Se fosse uma questão de lícitas e ilícitas, poderia usar álcool. Sim, você tem razão, exatamente, né? Quer dizer, então, de qualquer forma, então existe isso, mas tem que se prestar atenção de que a clínica não permita que use lá dentro, né? Tem que ter lugares específicos. O Neto, ele fala que, ele fala, nossa, eu só tomo uísque com Red Bull, tipo uma dose por latinha de 200 ml de Red Bull. Sempre pegamos 2 doses de uísque para uma latinha de 200 ml. Então, quer dizer, com uma dose de uísque, você toma 100 ml de Red Bull. Bastante, né? Meia Então, latinha. Isso, eu entendi o que você... Mas, desculpe, qual seria a sua pergunta? Não, o Neto só... Que é uma dose de uísque... Coloca isso, né? Eu sei que o Neto bebe e tal, ele sempre conta aqui. Ele coloca isso, mas assim, acho que ele colocou isso quando a gente estava falando da cafeína. Certo. Né? Então assim, ele está consumindo uísque e cafeína nessa misturinha dele, sim, né? Sim. Mas o que você gostaria que ele gostaria que eu falasse sobre ele isso? Ele falou o seguinte, me disseram que sou alcoólatra porque não sei beber, mas pelo contrário, sei beber sim, eu só não sei parar. Frase típica do defensor de álcool, né? Então, eu não sei até que ponto isso é uma brincadeira dele, né? Não, eu assim, digo, o que eu quero dizer com isso assim, eu sei que isso é uma brincadeira.
Agora, até que ponto isso descreve também a realidade, né? Porque eu posso ser uma pessoa que bebe de vez em quando e por piadinha eu falo isso. Ou ele pode realmente estar dizendo, está falando a respeito dele na forma de brincadeira. Então, o que é então o vício, né? Porque, sim, a gente não pode configurar um vício uma pessoa que diz que bebe uísque com Red Bull, enfim. Mas o que é vício? Isso Então, o que caracteriza justamente o comportamento de dependência de uma forma bem resumida é que são comportamentos onde você tem um prejuízo, né, e tem uma perda de controle também. Ou seja, justamente isso, não consigo parar, ou eu vou numa balada e, bom, hoje eu vou tomar, sei lá, só 2 Red Bull e 4 doses de whisky, chutando. E a pessoa acaba tomando 6 Red Bull e 10 doses de whisky. Estou inventando números, né? Então isso é um tipo de perda de controle, a pessoa se propor a usar uma certa quantidade, usar mais. Ou não, hoje eu vou ficar no boteco só até a 1 da manhã, porque depois da manhã eu tenho que trabalhar. E o cara se determina isso, mas acaba ficando mais, né? Quer dizer, ele não tem um controle dos horários. Ou, bom, agora eu vou ficar, novamente, número chutado, vou ficar 3 meses sem beber porque eu tenho que preparar um trabalho importante, não posso. Aí o cara já, 1 semana depois, já dá uma escorregada, ou 2 semanas. Também ele está se propondo a ficar sem beber e acaba não ficando. Então a gente distingue o bebedor pesado, né, que toma algumas doses, várias doses de bebida por semana, e o dependente, que pode tomar mais ou pode tomar menos. E o que caracteriza a dependência não é a quantidade consumida, mas sim essa perda de controle, mesmo que a pessoa perceba que está causando algum prejuízo, mesmo que haja algum prejuízo. Lógico, pessoas que bebem muito têm maior probabilidade de se tornarem dependentes, né? Então, mas existem pessoas que, até existe aquilo que chama de esquema mediterrâneo de consumo, né? Que a pessoa bebe todos os dias, mas não fica anos e anos bebendo na mesma quantidade, não consegue trabalhar e tudo. Isso também traz prejuízos. Agora, não necessariamente isso configura dependência. Então, o vício geralmente significa prejuízo, perda de controle. Agora, a perda de controle tem que se prestar atenção de que perda de controle não é só aquilo, como eu disse no início, que eu não consigo parar, né? Às vezes a pessoa sente que consegue, porém se observar esses detalhes, né? Então, sei lá, a mulher do cara fala, olha, você vai ficar de novo bebendo até, sei lá, 3 da manhã? Não, pode deixar, meia-noite eu volto. O cara realmente decide que ele vai voltar meia-noite e acaba ficando mais, enfim, isso que eu te falei, beber por tempo acima daquilo que a pessoa se programou, se propor a parar de beber e não conseguir, beber quantidades maiores do que ele se programou a beber. Outras características que não são obrigatórias, a habituação. Então a pessoa passa a necessitar cada vez de mais bebida. Não é obrigatório, antigamente eles consideravam um critério obrigatório, porém isso é muito frequente. Então a pessoa vai aumentando a quantidade de bebida até que com a idade, às vezes, a pessoa vai tendo alterações de metabolismo que depois ela não consegue mais tolerar doses tão altas, mas até lá ela vai aumentando a quantidade. Então, enfim, quando você faz um diagnóstico de dependência, no total você tem 7 critérios, dos quais 4 precisam estar presentes. Então, você tem 7 critérios, né? De perda de controle, de uso maior do que era de habituação, etc. E desses 4 precisa estar presente. Uma andorinha não faz verão. Então, para dizer se uma pessoa é dependente ou não, você precisa ter uma visão mais completa. Por isso, fechando o que eu estou te dizendo, isso que eu falei que não sei quanto a brincadeira dele é uma brincadeira só, ou na verdade ele está falando a respeito do que acontece mesmo com ele. Não, se for assim, respondendo a uma brincadeira, o Neto diz que só bebe aos finais de semana. Certo. Né? E aí eu ia te perguntar isso também. E é lógico que o Neto é meu alvo das brincadeiras aqui. Sim, normal. Querido, então eu vou falar que ele bebe sempre, muito, e tá tudo certo. A pergunta do uísque era, na verdade, não era do uísque. Era da quantidade de cafeína que tem 100 ml de Red Bull, se faria mal ou não. Sim, entendi. Tá, na verdade 100 ml de Red Bull pela nossa conta daria 40 mg de cafeína. Não, olha, até 200 miligramas de cafeína por dia, por uma pessoa adulta e saudável, são toleráveis. 200 miligramas. Por dia. Por dia. E aí tem que juntar
café, Coca-Cola, Red Bull, né? Tem que juntar as coisas que tem café. Chocolate tem um pouco de cafeína, mas não é muito, não é uma quantidade considerável, né? Café expresso tem mais que café coado, em geral. Café expresso, lógico, varia do café, varia do preparo, mas em média tem uns 30, eventualmente 35 miligramas de cafeína por xícara, né? O coado, dependendo também de como é feito, 15, 20 miligramas, né? E aí tem as várias bebidas com cafeína, e das quais eu citei as que não sei se, não conheço todo o mercado, mas das que eu olhei assim, loja de conveniência, supermercado é o que mais tem. E, enfim, então tem várias gradações. Até 200 miligramas por dia de cafeína, um ser humano saudável, adulto, tudo bem. Neto, eu não aguento nem 10 miligramas de cafeína. Tive que tirar o café coado depois do almoço, porque dá uma taquicardia, uma palpitação. Você vê? E palpitação, às vezes, né, essa sensação de palpitação parece angústia. Eu falo, meu Deus, que angústia é essa? Era café, você acredita? Parei de tomar café, passou. E a Ana, ótima, ela fala assim... O alcoólatra geralmente nunca admite seu problema. Essa foi uma indiretinha pro Neto, eu senti. E aí eu vou fazer uma pergunta, não é o Neto, tá? Mas ele me deu um bom exemplo. É o irmão gêmeo. É o irmão gêmeo do Neto, não é o Neto. Mas ele me deu um bom exemplo. Porque tem muito isso, né? O Neto colocou aqui, eu só bebo aos finais de semana, então, tipo, não sou dependente de álcool. Sim. Mas existe já, né, a gente sabe que dá para classificar uma dependência mesmo dos usuários de final de semana. Como que é isso? Quando que a gente pode dizer que alguém tem um vício ou é dependente do álcool, usando só os finais de semana? Porque isso a gente tem visto muito, né? Tipo, não bebe a semana toda, chega na sexta, sábado, bebe muito e no domingo não bebe. Na segunda não bebe, né? Sim. Isso na verdade já é uma descrição antiga, né? Que existe esse padrão episódico, né? Agora, no padrão episódico, em geral, a pessoa não é tão reguladinha, né, de só fim de semana. Em geral, o que acontece é que ela passa longos períodos sem beber, né, antigamente chamava de dipsomania, passa longos períodos sem beber e de repente quando bebe ela descamba, geralmente não é um padrão regular. Agora, isso é um padrão de dependência, né? Quanto à questão, o importante é lembrar que se você pensa em prejuízos físicos e até sociais, do álcool no caso, você não pode pensar só nos dependentes. Tem dependente, por exemplo, que está lá quietinho, tendo os problemas dele e não causa, por exemplo, prejuízos sociais, né, grandes. Agora, o bebedor, porque aí já seria meio que classificar, mas pensando, as pessoas, de repente me deu branco num nome melhor, mas as pessoas que elas... mesmo não sendo dependentes, elas têm episódios onde elas enchem a cara, falando português comum, isso também traz muitos prejuízos, isso também é um comportamento de risco, apesar de não ser dependente. Então é importante lembrar que na relação com o álcool, né, e eu não estou fazendo nenhuma espécie de moralização, porque eu estou falando de coisas práticas, né, e isso também é um comportamento de risco. A pessoa não é dependente, mas enche a cara e dirige, bate carro, etc. Né? Também pode ter problemas de saúde agudos. Né? Então isso também isso, na verdade, estatisticamente, em termos de prejuízos sociais, as pessoas que têm esse tipo de padrão, elas são mais perigosas. Por isso tem essa lei seca, né? Que na verdade a lei seca não é uma lei contra a dependência, porque o dependente não vai auferir nada de positivo disso, ele vai continuar dependente. É uma lei para proteger a sociedade, etc., contra situações onde o álcool possa levar a problemas agudos. E nessa lei seca, muita gente que pode ser pega não são dependentes. Então o álcool ele pode dar problemas também nessas circunstâncias. Então acho que isso é importante. As alterações comportamentais prejudiciais do álcool não são apenas o do dependente. Sem dúvida alguma. O Neto fala o seguinte, eu bebo pouco, mas o pouco que bebo me transforma em outra pessoa. E essa outra pessoa, sim, bebe pra caramba. Então, na verdade, você não é alcoólatra, né? Você não tem um alcoolismo. Você é esquizofrênico, você tem dupla personalidade, alguma coisa do tipo, né, Neto? Se você tem duas pessoas aí dentro, é uma brincadeira com o Neto, lógico que não, e é uma brincadeira dele.
O que sempre me perguntam, e principalmente aqui no programa, é se uma pessoa tem tendência ao vício. Então, por exemplo, se ela nasce com uma tendência ao vício ou não. O vício é um comportamento aprendido, ou o beber é um comportamento aprendido, e por que tem pessoas, né, que viciam e outras não? Uhum. Então, sim, se é um comportamento aprendido na medida que se a gente vivesse numa sociedade onde não existisse álcool, não teria dependentes, né? Então, tem que ter um componente externo ao indivíduo que contribui para o aparecimento desse tipo de comportamento. E existem hoje em dia, para grande parte das drogas, indícios de que algumas pessoas são mais predispostas a criar essa dependência, ou seja, a criar essa memóriazinha cerebral, esse condicionamento que faz com que elas acabem tendo um padrão prejudicial de consumo que elas não conseguem interromper por períodos longos. Outra coisa importante, muitas vezes a gente recebe pacientes e fala assim, não, mas eu não sou alcoólatra, eu fico 2, 3 semanas, já fiquei 2 meses sem beber. Quer dizer, todo dependente, a não ser aqueles que, raros casos, consegue ficar períodos sem usar, né? Isso também é outra coisa que não elimina o diagnóstico de dependência, né? Então, mas existem indícios, por exemplo, a gente sabe que de modo geral, no caso da nicotina, de modo geral, não é uma coisa que pode ser dita obviamente para todos os indivíduos, as mulheres têm mais dificuldade para parar de fumar do que os homens. Isso não é uma questão cultural, não é machismo, é possivelmente ligado a questões cromossômicas, hormonais, que tornam as mulheres mais expostas à dependência do cigarro. Existe descrito, inclusive, para alguns tipos de vício, de dependência, deve estar vendo uma coisa engraçada, eu estava sorrindo. Eu fiquei curioso. Tá vendo, Neto? Tá vendo? O Ivan tá aqui conversando, você me manda essas bobagens aqui, mas na verdade porque o Neto estava falando que amanhã é aniversário dele. Parabéns. Parabéns. Depois no final do programa eu te dou um parabéns decente, porque eu ri aqui das suas piadas e eu atrapalhei o Dr. Ivan, entendeu? Vamos voltar. Pede para ele me dar o endereço dele que eu vou mandar uma garrafa de Guaraná para ele comemorar, para ele não beber. Bom, Neto, então você entra no site do Dr. Ivan e manda um e-mail para ele com o seu endereço. Né, no seu site tem um contato, dá pra mandar Ivan Mário Brown. Eu vou escrever no chat pra vocês. Manda um e-mail que ele vai te mandar uma garrafa de Guaraná, tá? Ele não vai gostar muito, eu tô achando. O e-mail do meu site tá com um probleminha, então ele pode mandar pro meu e-mail pessoal, que é ivan.mario@superig.com.br. Aí eu mando o Guaraná pra ele. Só se ele prometer que não bebe outra coisa. Ih, o Neto não vai querer esse Guaraná, não. Porque Guaraná com whisky, além de eu achar que tem um gosto discutível, também não vale, né? Bem discutível, né? Bem discutível. Então. Outra coisa, né, que a gente tem assistido bastante é a leveza que as pessoas têm dado para o uso de maconha, né? Uhum. Como se fosse uma droga leve, mais leve que cigarro ou mais leve que bebida, né? O que a maconha causa no organismo e o que você acha, né, do consumo de maconha? Assim, eu acho essa questão, doutor, assim, maconha, assim, todo mundo fala de maconha, né? A pessoa, como tem muita informação, as pessoas leem aqui, leem lá, e todo mundo dá opinião sobre maconha, né? E pessoas muito inteligentes também às vezes falam bobagens grandes, porque a questão da maconha é uma questão técnica, não é uma questão de opinião. Então, assim, hoje em dia tem muitos estudos que mostram os prejuízos da maconha. É lógico que, assim, se uma pessoa fuma um baseado por mês, e você compara isso com aquele que todo fim de semana passa o fim de semana inteiro cheirando cocaína, é óbvio que você é ter uma pessoa menos comprometida. Então não é este o caso. Todas as drogas, também cocaína, tem pessoas, e não são poucas, que conseguem usar de vez em quando, né? Então é lógico que uma pessoa que usa maconha não significa que ela vai estar louca o tempo inteiro, ou que ela isso, que ela aquilo. Mas a gente sabe, isso é comprovado, existem estudos muito claros e muito bem conduzidos que a maconha causa vários prejuízos. Então,
causa prejuízo, assim, todos os prejuízos que o cigarro causa. Ela tem altíssimas concentrações de substâncias cancerígenas, né? Então, além do que o fato de ela não ser usada com filtro, como o cigarro é usado, aumenta o contato do organismo com uma substância cancerígena. Ah, mas o cara fuma 20, 30, 40 cigarros por dia e baseado não fuma 20, 30, 40 baseados por dia. Mas tudo bem, mas não tem filtro. As pessoas seguram a fumaça do baseado, em geral aumentando o contato com o pulmão. Então tem o componente de causar inflamação, doenças pulmonares, doenças na boca, garganta, tudo que o cigarro causa. Por coincidência, é uma substância, a cannabis, né, que na verdade a pronúncia certa é cannabis e não cannabis, como quase todo mundo fala, ela não é a mesma coisa, óbvio, que o tabaco, mas até por uma certa coincidência, o tipo de prejuízo que causa são os mesmos em termos de câncer e inflamação. Muitas vezes tem contaminação por hepatite, né, das plantações de maconha. Existem algumas evidências de que pode diminuir a fertilidade das pessoas, mas os principais prejuízos que eu diria que a maconha causa são na parte do aparelho respiratório, e hoje a gente sabe que prejuízos também na área psicológica causa. Então hoje em dia está muito claro. Primeiro, causa dependência, não é verdade que não cause, né? Então tem pessoas realmente que usam, não conseguem parar de usar, comprometem a vida em função do uso. São todas? Não são todas, mas existe. Então causa. 2, existe uma questão que eu acho que é socialmente muito importante, que, por exemplo, alguns críticos, né, inclusive algumas pessoas que são da área de ciências sociais, né, como o nosso ex-presidente, uma pessoa muito inteligente, que eu respeito muito, mas na parte da opinião dele sobre isso eu não concordo. Se você dá na sociedade, você diz que tudo bem, nós permitimos, lógico, ninguém, nem ele, elogiou, não disse que é bom. A postura em relação à questão de legalizar ou não. Se você legalmente aceita uma substância, pelo menos uma parte das pessoas, isso pode dar a ideia falsa de que aquilo não é tão ruim. Isso liberaliza, né? Então, Como aconteceu com o álcool, né, Ivan? Isso, exatamente. Político, né? Se passou a impressão de que o álcool era uma droga menos prejudicial e foi liberado o consumo de álcool. Perfeito. Eu ia falar isso e você tirou a palavra da minha boca, ou a boca da minha palavra. Não, eu acho que é exatamente isso. Isso dá às vezes a impressão, não, mas como assim, o álcool... Eu diria assim, eu não sou abstêmio, eu não sou, e de forma alguma não sou moralista. Eu já experimentei maconha na época da faculdade, depois, hoje em dia eu não uso, mas já experimentei, ao contrário do Clinton eu traguei, né? O pessoal mais novo não sabe, não deve saber o que é a história do Clinton, que falava que não tragou, né? Mas enfim. Agora, hoje em dia, como pessoa que trabalha com isso, eu tenho clara consciência dos prejuízos potenciais que isso causa. E o que você disse do álcool, se a gente vive numa sociedade que tem uma postura mais liberal em relação a drogas, que consequências isso traz? No mínimo, a gente devia pensar a respeito. Eu não sou legislador, e se eu fosse legislar sobre esse assunto, acho que teria muita dificuldade, talvez eu não faria, mas no mínimo a gente tem que pensar um pouco mais. Eu acho que as pessoas estão muito baseadas em opinologia. Outro dia também um jornalista, que eu não vou citar o nome, mas um cara muito inteligente, assim, dos caras mais intelectualizados, ele escreveu, um que já foi diretor de cinema também, um cara realmente muito inteligente, escreveu numa coluna e disse assim, maconha vai chamar erva. Erva. O que ele quer dizer com isso, né? Bom, existem na natureza milhares de substâncias que são ervas e causam prejuízo. Quer dizer, então tudo bem, então erva. Então o digitálico é uma erva. Tenta fazer um chá do digitálico, o seu coração vai parar. Cogumelos, né, que tradicionalmente são tanto usados para dar barato, quanto tem cogumelos que você se intoxica e pode até morrer, também são, entre aspas, ervas, né? Enfim, 20% das medicações das indústrias farmacêuticas ainda hoje em dia tem base ervas, tem base plantas. Então, o fato de ser uma planta, isso de forma alguma isenta, até porque a maioria das drogas é extraído de alguma espécie de planta, as drogas de abuso, sabe? Tirando aquelas sintéticas. Mesmo o LSD originalmente é derivado de um fungo, originalmente, foi isolado a partir de um fungo, né, que é o esporão do centeio. Então, essa argumentação de que é uma erva, que muitas vezes, a erva é natural,
daí que é natural. Natural significa que não causa mal. Então, o tabaco também é o tabaco, aliás, o tabaco no início, né, eles atribuíam propriedades medicinais, eles usavam, quando o Jean Nicot levou para a Europa, né, ele atribuíram propriedades medicinais, se usava para tratar, entre aspas, uma série de coisas, como né? Café, né? Nietzsche tomava café o tempo inteiro por causa das crises de enxaqueca. E que, na verdade, piora, né? Piora, sabe, café, na hora ele melhora, mas quem toma muito café acaba, quando entra na fase de abstinência, tem mais enxaqueca. Eu não sabia essa do Nietzsche, então muito café. Ele tinha crises horríveis de enxaqueca, ele morava em Não, a da Minas Gerais. enxaqueca eu sei que ele tinha, mas do café eu não sabia. E tomava o tempo inteiro o café. E várias coisas da filosofia dele, ele baseou em cima de sofrimento e tudo isso eu lembro, mas do café eu não sabia. Interessante, né? Saber isso. O próximo livro que eu escrever, já vou colocar lá do Nietzsche. Até um desenhinho dele. É uma parte divertida. Zaratustra tomando café. Zaratustra tomando um cafezinho, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da maconha tem muito esse mito, né, de que é natural, né? Como se tudo que viesse da natureza não fosse natural, né? Tudo que vem na natureza é natural. Não, e tem uma coisa muito importante, a combustão, né? Tudo que passa por uma combustão, a hora que entra no pulmão, até onde eu sei, é extremamente prejudicial. Fumaça, né? É extremamente prejudicial para o pulmão. Então, foi muito bom você tocar nisso. Realmente a combustão traz uma série de substâncias prejudiciais, inclusive algumas substâncias novas que são produzidas na erva, na planta, a partir da combustão. Mas não é só isso. As pessoas que, por exemplo, mascam, fumo de corda, rapé, essas coisas, no caso do tabaco, elas também têm prejuízos muito semelhantes àquelas que fumam. Né? Então, isso, o queimar, você tem razão, tá certa, mas isso não é só isso, né? Quer dizer, o tabaco mesmo, o mascado, o cheirado, ele também é prejudicial, né? Então, no caso, a maconha também tem substância. Maconha geralmente é fumada, apesar de que ela pode ser misturada até em comida, etc. Hoje em dia ela é muito comida, né? Porque é isso, é como se fosse uma erva que não faz mal. Tem refrigerantes à base de maconha, né? Tem, acho que no Canadá eles fabricam na latinha com folha de maconha desenhada, tudo. Então, assim, mesmo sem queimar tem. Queimando vai ter algumas coisas adicionais. Outra questão, que a temperatura da fumaça também é ruim para os pulmões, né? Porém, isso, o que está agora na moda, o arguilé, que resfria a fumaça e tudo, isso também não impede o prejuízo, porque as substâncias prejudiciais estão na planta, já estão lá. Então, mesmo sem você queimar, sem nada, já estão lá. Se você queima, vai ter algumas coisas a mais. Se você esfria essa fumaça, o componente térmico, que também é o componente do calor que dá lesão no aparelho respiratório bucal, diminui, mas as substâncias tóxicas continuam lá. Então, achar também que arguilé não é prejudicial, a gente já sabe que não é. Tem até, antes de vir para o Brasil, quando começou a aparecer, eu li um estudo, um israelense e um libanês. E os dois deixavam bastante claro que causa, sim, que naqueles lados eu acho que já se usava antes, e que causa prejuízo, sim. E hoje em dia já tem vários estudos que mostram, mas eu tive uma vez, logo no comecinho, uma paciente minha falou, porque doutor, agora tem um novo hobby, né? Ivan, tem um novo hobby, eu estou usando o narguilé. Tá, legal. É porque eu falei com o meu médico. E o médico é um cara muito conhecido, muito conhecido. Aí ele falou, tá tudo bem, isso daí se usa há 1000 anos, coisa assim. Eu falei, não é assim, né? E nessa época eu já tinha lido tudo, mas aí eu fui pesquisar, assim, 2000 e pouquinho, assim, e realmente, e hoje em dia já está bem mais confirmado que isso também causa prejuízo, né? Tudo causa prejuízo, não se pode usar nada, imagina, onde que a gente vai viver, né? Porque agora também está se falando de proibir alimentos gordurosos, ou pelo menos, então não se pode fazer nada, não, se pode, né? Quer dizer, eu acho que primeiro que as pessoas optam para elas mesmas. A gente, como médico, jamais doutrina a pessoa, né? Quer dizer, mesmo um cliente meu que estava falando que ele recaiu que eu comentei no começo, no tabaco,
A decisão é sua. Fala, não vou parar. Tá bom, você não para. Como médico, a gente jamais doutrina. Mas é possível você ter estilo de vida mais saudável ou menos saudável. Que isso é importante, independente de ideologias pessoais. Eu acho que o problema do uso de drogas é o sofrimento que isso traz. Ah, mas um dia eu morro mesmo, eu fumo, mas eu morro mesmo. Tudo bem. Agora, de modo geral, a maioria das pessoas, o ideal delas de morrer é você estar comendo aquela super feijoada, assim, no sábado, e de repente você, tem um infarto e acabou de repente, com 100 anos de idade, né? E é muito diferente de, por exemplo, você ter consequências do tabaco, de você ter um câncer, se sufocar, de você ter outras alterações respiratórias, de você perder a sensibilidade dos dedos, ter que cortar os dedos, de você ficar impotente. Enfim, então a questão não é você morrer um dia, mesmo para os fatalistas. A questão é que as drogas, de modo geral, usei o tabaco como exemplo, eles trazem muito sofrimento, senão no começo, em algum momento, vão trazer, né? E então eu acho que a questão do sofrimento é o que acaba tornando importante que as pessoas procurem ter uma vida mais saudável. Ah, mas a minha vizinha teve câncer de pulmão e nunca fumou. Sim, 10% dos cânceres de pulmão, por exemplo, né, são em pessoas que não são fumantes. 90% são em fumantes. Não, então, que o exemplo do Drauzio Varela, ele fala que o irmão dele trabalhava com isso, também era médico, atendia pessoas com câncer, fumava 1 cigarro por dia. Uhum. Então, depois do almoço ou à noite, ele fumava 1 por dia. Uhum. Ele teve um câncer de pulmão. Então, mas o que eu estou dizendo é além mais do que isso, né? Eu conheço pessoas, né? Enfim, pessoalmente, que morreram de câncer de pulmão e que nunca fumaram, né? Uhum. Então isso também acontece, só que são 10%. Claro. 90% das pessoas que têm são fumantes. É, né? Mesma coisa, você come gordura, né? Tem pessoas que comem muita gordura e não engordam. Né? Eu não sou uma desses, sei lá, 5% das pessoas que comem muita gordura. Você leva a gente de quem pode comer qualquer coisa e não engorda, você é bem magrinha, né? As aparências enganam, viu? o Neto pergunta o seguinte, primeiro eu vou falar do comentário dele sobre o filme Eu Voo, que é de um alcoólatra que se torna um herói norte-americano quando consegue pousar uma aeronave comercial após uma pane no sistema. O problema é que ele estava sob a influência de drogas e álcool no momento e não aceita o novo rótulo de salvador da pátria. É um filme polêmico, pois faz apologia... O Voo. Uhum. Legal, um filme polêmico, pois faz apologia às drogas. Bem polêmico. E a pergunta dele é o seguinte, o que leva uma pessoa a usar drogas? Então, N coisas, né? Então, bom, primeiro você tem que ter um background, vamos dizer assim, cultural, né? Cultura no sentido amplo da palavra. Ou seja, aquela cultura, aquele meio, aquela sociedade com determinados valores, naquela comunidade verbal na qual você vive. Então, se você vive numa comunidade onde é normal usar, enfim, vou citar exemplos para ficar uma coisa um pouquinho mais fácil, bebida, né? Então, por exemplo, eu fui criado numa família europeia, onde não digo que as pessoas enchiam a cara, mas era super natural, mesmo quando eu era criança e meus pais bebiam no fim de semana uma cerveja ou um pouco de vinho, que eu experimentasse isso aos 6, 7 anos de idade, experimentar. Com 11 anos de idade, eu fui escoteiro lá na colônia húngara, no Santo Américo. E aí tinha as festinhas, e aí tinha vinho branco misturado com água, e as crianças também tomavam, né? E não era obrigado, né? Não se punha na mamadeira, mas você ia lá na barraquinha, nas festas e comprava. Então, então tem culturas, né? A cultura mediterrânea também tem esse costume, né? Aquela coisa dos italianos que principalmente o pessoal mais simples, que põe o pão dentro do vinho e dá para as crianças. Então tem essa coisa que eu estava falando em relação a um dos possíveis perigos da aceitação social da maior, da maconha e tudo, que é essa aceitação social. Dentro disso, você vai ter, logicamente, contextos que aumentam isso. Então, por exemplo, você tá num meio onde beber é alguma coisa que pega bem, né? O cara que bebe, ele é o bom, ele é o forte, ele é o resistente, ele é o gostosão. Isso é muito comum, né? As pessoas adolescentes, né, de disputarem
campeonatos de quem consegue beber mais e tudo, isso é super comum na nossa cultura. Então isso também vai expor a pessoa, então, você falou, é uma coisa aprendida ou não, vai depender da predisposição da pessoa e da exposição que ela vai ter à substância. Então, cultural, familiar, isso. Aí social. se você tiver essas competições de quem bebe mais, você está expondo mais ainda a pessoa ao álcool. Hoje em dia, por um lado, aumentou bastante o consumo, mas também tem uma conscientização maior. Na minha época, eu lembro, por exemplo, que uma vez eu estava no Bandeirantes, era bastante rígido o colégio, mas algumas coisas ele era super liberal. A gente estava no terceiro ano do ensino médio, então estava um dia frio e as pessoas saíram para comprar um conhaque, até não era das melhores marcas, e aí ficaram bebendo durante a aula, né? As pessoas achavam engraçado, e lógico, é compreensível. E o professor viu que isso estava acontecendo, ele riu junto, entendeu? Não teve uma postura mais crítica, né? E então você vê o tipo de liberalidade com que isso era visto, né? Então isso é uma coisa que propicia essa exposição. Aí tem a questão da predisposição pessoal. Dessas pessoas que bebem, uma certa porcentagem, eles vão ter uma tendência maior a criar aquela memoriazinha do álcool. A gente sabe que isso depende, por exemplo, de sexo também. No caso, homens ficam dependentes de álcool em maior quantidade, é mais frequente do que mulheres. Em compensação, as mulheres, quando ficam, elas pioram mais rápido, né? Então a mulher começou, do início do consumo até ela ficar bem dependente, é mais rápido o processo. Então isso chama de telescopagem, né? Com o telescópio. E em compensação existem mais homens que são, e se você tiver uma família no qual você tem vários homens pela linhagem masculina que são dependentes, então isso em algumas famílias parece indicar que nessas famílias, eu até falei uma coisa um pouquinho imprecisa, não é que os homens são mais predispostos, é que na verdade existem famílias nos quais claramente o alcoolismo se propaga por uma linhagem masculina. Eu queria corrigir o que eu disse, né? Então isso também nessas famílias pode haver algum componente genético, né? E, enfim, tem uma série de situações onde as pessoas que estão mais predispostas, elas vão ficar dependentes mais rápido. Então é sempre uma interação entre isso. É lógico, se você tem pessoas menos predispostas, mas que são expostas a bebidas, drogas, dentro de circunstâncias que favoreçam que se estabeleça a dependência, não é aquela pessoa, porque agora eu bebia X, mas aí eu perdi o emprego, aí eu ficava sem nada para fazer, ficava meio para baixo, eu bebia, também saía com os amigos, que eu tinha mais tempo, bebia, isso é casos concretos de pessoas que eu conheço. Então saía para beber, e aí deu uma aumentada, né, a partir daquilo que ela usava. Aí voltou a trabalhar, diminuiu um pouquinho, mas aí fim de semana ela voltou a beber uma quantidade maior, aí de repente ela ganha uma promoção, aí vai comemorar com os amigos, aí a partir daí ele tem mais almoços que com os outros executivos, e você vê que aos poucos ela vai aumentando o consumo. Então aí deve entrar a predisposição, deve entrar a infância, que talvez ele conviveu num meio onde isso era tranquilo de beber, depois ele competia com os adolescentes, depois ele teve situações de vida que predispuseram, então juntou tudo. Então é uma combinação. É uma combinação de múltiplos fatores. Isso eu falei do álcool, que é uma droga muito ubíqua, que existe muito, mas isso pode ser válido para qualquer droga, né? Tem pais que falam que, não, eu prefiro que ele fume baseado dentro de casa e não fora de casa. Então, na verdade, ao contrário do que ele pensa, com isso ele está liberalizando também. Então, enfim, é uma combinação de fatores que isso, quando a gente, uma pessoa nos procura para se tratar, a gente vai analisar que combinações de fatores aconteceram naquela pessoa, né? Porque isso também é algo que você é psicólogo, você sabe que é muito individual, né? Que é a história de vida da pessoa, né? E os psicólogos que vão trabalhar junto com os médicos, às vezes assistentes sociais, precisam saber exatamente dessa história, porque a gente vai voltando nisso, né? Trabalhando os aspectos sociais, os aspectos familiares. A história de vida da pessoa faz. Eu queria muito falar sobre tratamentos, internações,
tudo que a gente ainda não falou, mas você acredita que o nosso programa chegou no final, Ivan? Uau, eu falei muito. Você deveria ter me interrompido. De jeito algum, imagina, esse programa parte 1, vamos fazer um programa parte 2 sobre dependências químicas, sobre drogas, enfim, sobre drogas com o Ivan, porque a gente não falou sobre tratamento, coisas importantíssimas que eu quero conversar com você. Espero que você volte ao programa. Desculpa, eu esqueci de perguntar para você se tinha alguma limitação, acabei me Não, pode perdendo deixar, aí. pode deixar, tô aqui pra isso. Eu sou psicóloga, eu paro no tempo, fica tranquilo. Eu vou pagar a consulta agora. Você falou agora, não, agora quanto eu pago, Até quanto porque eu os devo. meninos vão me matar, né? Se eu não for embora aqui, véspera de carnaval, último programa, véspera de carnaval, vou apanhar aqui se você não for, isso não sai correndo lá. Ivan, foi um prazer tê-lo aqui no Divan. Realmente eu quero que você volte pra gente fazer a parte 2 do programa Drogas. Então, estamos aí. Que bom, obrigada, Ivan. Beijo para todo mundo que assistiu o programa. Quem tiver mais dúvidas e não quiser esperar o segundo programa, por favor, entre no www.ivanmariobrown, eu escrevi para vocês no chat.com.br. Última mensagem, o parabéns do Neto, é claro, Neto. Muitos beijos para você, muitas felicidades para você. Espero que você tenha um dia excelente amanhã. Um ano novo, né? Porque a partir de amanhã começa um ano novo para você. Incrível. Muito obrigada a todos que assistiram o Web Divan. O Web Divan volta sexta-feira que vem às 21 horas ao vivo. Beijos.